Olá, tudo bem com você? É um prazer estar de volta para falar sobre um tema muito interessante. Talvez toque no seu coração, que é o plano de Deus para Israel. Esse assunto está relacionado ao que vem sido trabalhado no terceiro trimestre de 2021, a lição bíblica da CPAD, e desta feita iria abordar o tema Acabe e o profeta Elias, o título da lição de número 3. Por isso eu convido você a participar comigo. Vai ser muito interessante para o teu aprendizado acerca da palavra de Deus. Eu quero que você participe para que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, deixe o seu like ou dislike, ative o sininho das notificações. Por certo, você vai estar contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento deste canal, que é a ferramenta que eu utilizo para a propagação do Evangelho de Cristo. Esse assunto é muito interessante e já trabalhamos 2 lições. Irei começar agora a terceira, mas caso você queira acessar o canal, você terá um histórico dos assuntos que foram tratados e poderá assistir os vídeos relacionados aos temas que eu tratei anteriormente. Na descrição do vídeo também tem algumas informações acerca da natureza do canal, qual o seu objetivo, como se tornar um semeador. Basta acessar e você vai estar inteirado acerca de qual é o nosso propósito. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar in loco. Caso você também queira e possa, esteja com um exemplar bíblico em mãos para que você possa fazer acesso às referências. Isso irá enriquecer o teu aprendizado acerca do que será trabalhado. Vamos lá, vem comigo para mais uma aula. O comentarista da lição é o pastor Cleiton Pomerening, e o textuário da lição está em Deuteronômio capítulo 7, verso 9, que nos diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Está aqui uma imagem que me faz lembrar muito da região sertão do meu Nordeste. É uma imagem de seca, para fazer alusão àquele cenário em que o profeta Elias, lançando uma palavra profética, ordenou que não chovesse em Israel. A verdade prática nos diz: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, nos fala sobre as bondades do Senhor são inesgotáveis para os que o temem. Misericórdia é um atributo que pertence a Deus. Tudo que é semeado será colhido na mesma proporção. A misericórdia e a bondade de Deus acompanham o ser humano por toda a vida. Os filhos de Deus devem ser obedientes e abandonar o mau caminho. E no sábado, o desejo do Senhor é que seus filhos sejam obedientes continuamente. Eu sempre recomendo que você faça essa leitura diária, porque você pode usar esses textos bíblicos como seu devocional e, além disso, vai estar incrementando o conteúdo acerca da lição que será trabalhada. É importante porque todos os dias você vai ter contato com a Bíblia Sagrada, além de estar desenvolvendo o seu aprendizado acerca do tema abordado. A leitura bíblica em classe está no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, e também no capítulo 17. E também no capítulo 18. Vamos ler alguns versículos referentes ao que está sendo tratado. Capítulo 16, verso 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 30º ano, ou no 38º ano de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Olha a gravidade. Capítulo 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra.
Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Capítulo 18. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Veja o apelido que Acabe deu para Elias. Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então, esse é o texto base para a nossa reflexão. Hinos sugeridos são 60, 111 e 577 da harpa cristã. O objetivo geral da lição é asseverar que todo pecado gera uma consequência. Isso é fato. E os objetivos específicos: apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel, demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos e registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Esse momento em que Elias, o profeta Elias, aparece em cena, é um período crítico da história de Israel. É uma época em que o rei Acabe, que foi influenciado por sua esposa Jezabel, fez de tudo para acabar com a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus único, ao Deus que fez os céus e a terra, a Javé em Israel. Porém, o profeta Elias trouxe uma mensagem de confronto, principalmente aos deuses pagãos que eram adorados já por parte do povo e que tinham um canal livre feito pelo próprio rei para que pudessem fortalecer a sua imagem perante aquela nação. Porém, Deus sempre envia seus profetas para combater o sistema religioso corrupto e proclamar o sentido e o propósito do seu reino. E não foi diferente nesse contexto. Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que diversos pecados fossem realizados. Além da desobediência que já era instalada no seu coração, ele casou-se com Jezabel, que era uma mulher ímpia, e suas más ações trouxeram consequências terríveis para a nação de Israel, e foram culminadas a partir do momento em que a seca se instalou naquela região após uma palavra profética lançada pelo profeta Elias. O tópico 1 nos fala sobre o casamento de Acabe com Jezabel. Veja que as escolhas que nós fazemos podem ter consequências positivas e negativas. E neste caso, iremos perceber que foi uma escolha errada que Acabe fez e que trouxe consequências terríveis para a nação. Acabe induziu o povo a se aprofundar na idolatria de maneira bem mais intensa do que os reis que o antecederam. Além disso, ele cometeu um erro de se casar com a princesa do reino de Sidom, que era Jezabel, devota de Baal e Azerá, que eram deuses adorados pelas nações vizinhas. Ela incitou tanta maldade que Acabe chegou ao ponto de se vender para fazer mal, para fazer mal aos olhos do Senhor.
A rainha Jezabel era uma mulher perversa. E dentre as tantas perversidades que ela implementou na nação de Israel, uma das mais graves foi a destruição dos profetas do Senhor. Você pode acompanhar no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 4. Além de ameaças profundas ao profeta Elias, capítulo 19, verso 2. Além da ordem de matar injustamente Nabote, para satisfazer a ganância do marido por conta de uma vinha, 1 Reis capítulo 21. E ainda no segundo livro dos Reis, o texto nos fala sobre prostituição e feitiçaria praticados por essa mulher. Porém, o trágico fim dela foi profetizado por Elias. O profeta disse que ela não seria sepultada, mas os cães a devorariam por conta da sua maldade. Veja em 1 Reis capítulo 21. Deus, irmãos, é rico em misericórdia, mas a misericórdia do Senhor não existe em detrimento da justiça. É uma balança que precisa estar equilibrada. O Senhor nos dá oportunidades, o Senhor, em todas as ocasiões, nos mostra o caminho para que nós venhamos a nos arrepender. Mas quando o homem está com o coração endurecido e não quer aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá, o Senhor então age com justiça. E a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus não tarda. A justiça de Deus é transparente e eficaz. Então precisamos estar atentos em relação a isso. Precisamos nos esforçar para estar no centro da vontade de Deus, para que na sua balança, que tem de um lado misericórdia e de outro lado justiça, ela possa estar sempre equilibrada em nosso favor. Isso não aconteceu com Jezabel, porque Jezabel se propôs a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia nos fala sobre diversas formas de idolatria. E se analisarmos o livro dos Reis, podemos observar que Acabe estimulou um desses aspectos de idolatria que é extremamente condenado na Bíblia. A Bíblia fala contra a adoração a imagens, Isaías 44, o oferecimento de sacrifícios a imagens, Salmo 106, a adoração a deuses falsos, Deuteronômio 30, o serviço prestado a outros deuses, Deuteronômio 7, o temor a outros deuses, 2 Reis 17, a adoração ao Deus verdadeiro por meio de imagens, Êxodo 32 e Salmo 10, a adoração a demônios, Mateus 4 e 1 Coríntios 10, manter ídolos no próprio coração, Ezequiel 14, adoração aos espíritos dos mortos, Salmo 106, cobiça, Efésios 5:5, Colossenses 3:5 e a sensualidade, Filipenses 3:19. Então, são várias formas de idolatria que a Bíblia traz. É um pecado gravíssimo e que nós temos que vigiar para não sermos cooptados por ele. O tópico 2 nos fala sobre a previsão de Elias, de uma grande seca. Houve uma intervenção divina, pois em razão da idolatria e atrocidades, Acabe foi considerado o pior rei de Israel, ou seja, aquele que praticou diversas maldades, que foi o mais perverso, que foi o mais contaminado. E o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou a Acabe, lançando-lhe uma sentença de que não haveria chuva, a não ser segundo a palavra do profeta, e seria dada pelo próprio Deus. Você pode acompanhar isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Então veja que ousadia, veja que autoridade, que intrepidez, que compromisso com a mensagem profética. Elias lançou a palavra diante do rei, mesmo sabendo que estava correndo perigo de morte, porque o compromisso de Elias era com a sua missão. E qual foi o preço dessa obediência? Elias teve que enfrentar a dificuldade da falta de água, de alimento e ainda fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçaram. Entretanto, apesar das dificuldades, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam e foi alimentado por corvos com pão e água, com pão e carne e com água através do ribeiro de Querite. Então perceba como Deus proveu tudo. E ainda quando o ribeiro de Querite secou, Deus proporcionou que Elias fosse para a casa de uma viúva em Sarepta
para que esta o sustentasse. Então, quando nós obedecemos a Deus, sem dúvida iremos receber retaliações do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas Deus estará conosco. É melhor receber retaliações do mundo estando com Deus do que fazer amizade com o mundo e irmos de encontro ao Senhor. Então precisamos estar atentos a respeito disso, porque Deus sempre quer o nosso bem. Deus sempre quer nos usar para abençoar vidas, para cumprir o seu propósito. E se nós formos fiéis a Ele, mesmo em meio a toda dificuldade, o Senhor estará conosco para nos dar a vitória e suprir as nossas necessidades. Deus é aquele que sempre cuida dos seus filhos. Perceba que na casa da viúva de Sarepta, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite, segundo a unção de Deus que estava nele. E a mulher, mesmo tendo só o necessário para alimentar ela e seu filho e depois morrer, ela deu ouvidos à palavra do profeta e o serviu. E a partir daquele momento, a palavra profética foi lançada sobre aquele lar, dizendo que haveria suprimento para aquela família. Deus é aquele que sempre cuida dos seus filhos. Deus é aquele que sempre proporciona uma válvula de escape. Deus é aquele que sempre levanta a sua palavra direcionada para trazer à existência um milagre na vida daquele que necessita. Precisamos ser obedientes em detrimento do cenário. Precisamos ter coragem em detrimento das perseguições. Precisamos assumir a responsabilidade da missão que o Senhor confiara aos nossos ombros. Foi isso que Elias fez e ele colheu o resultado de vitória porque Deus estava com ele. Isso era o mais importante. Agora vamos falar um pouco sobre o encontro de Elias com Acabe. Acabe era um rei que tinha um coração endurecido porque a maldade já havia dominado o seu coração. A idolatria e a desobediência do rei provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era culpado, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. Veja que quando ele encontrou Elias, a primeira expressão que ele usou foi: "És tu, perturbador de Israel?", querendo atribuir a Elias a culpa, a responsabilidade por aquilo que estava acontecendo. O seu coração estava tão endurecido que ele não estava conseguindo discernir o mal que ele mesmo estava fazendo para a nação. Nós precisamos ter cuidado porque o pecado cega as pessoas. O pecado traz uma sensação de prazer que é transitória, momentânea, mas que o final é a morte. Então estejamos atentos, sejamos fiéis, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, para que possamos ter discernimento e andar no caminho que o Senhor propôs para que nós trilhássemos. Acabe não fez assim. E por isso o juízo de Deus repousou sobre ele, sobre aquela nação. Acabe era vítima de uma sequidão espiritual sem precedentes. Porque sempre que alguém se torna um pecador contumaz, de modo a não discernir os intentos do próprio coração, algo muito grave acontece, que é a própria sequidão espiritual, que conduz à morte. O pior é que não somente o apóstata sofre com as consequências disso, mas as pessoas que dependem dele, que estão ao redor dele, que fazem parte do seu cotidiano, porque o pecado é contagioso. É uma expressão que se aplica bem à natureza do pecado. O pecado influencia negativamente não só o pecador, mas os que estão ao seu redor. Então precisamos nos blindar, conforme a palavra nos orienta: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Precisamos ter cuidado porque estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, por isso nos devemos de todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia.
Precisamos confessar se realizamos algo, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Precisamos submeter a nossa vida a Deus para que o Senhor, em todo o tempo, mantenha alvas as nossas vestes e nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. Acabe não agiu assim, e ele colheu as consequências do pecado que ele mesmo havia estimulado para que a nação realizasse. Mas Elias se manteve firme e lançou a palavra, e a palavra se cumpriu, porque ele estava debaixo do propósito de Deus. E Deus, para equilibrar a balança, precisou agir com justiça em relação a Acabe e a nação de Israel. Então podemos concluir dizendo que, apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Então, irmãos, guardem essa mensagem no coração de vocês. Vamos estar blindados contra o pecado. Vamos atentar para a vontade de Deus, porque fazendo assim seremos vitoriosos. Porque fazendo assim iremos contemplar uma balança equilibrada, de um lado misericórdia, de outro lado justiça, todas operando em nosso favor. Não sejamos como Acabe, mas sejamos como Elias, que assumiu a responsabilidade e mesmo em meio ao risco pela sua própria vida, ele preferiu ser fiel ao Senhor. Então que Deus te abençoe, foi um prazer estar com você para mais uma lição. Reflita em tudo que foi dito, analise depois com calma os textos bíblicos para ampliar o teu conhecimento, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana vitoriosa. Que o Senhor cumpra na tua vida tudo aquilo que Ele tem prometido. Um grande abraço, que a paz do Senhor esteja com você. Foi um prazer estar contigo mais uma vez.